E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós finalmente vamos falar da era Head Above Water da Avril Lavigne. É importante eu dizer que essa era é uma das que eu mais estava ansioso para poder falar aqui no canal, porque é a era dela que eu mais me identifico com a história. É uma era onde tem músicas que vieram num momento que eu acho que eu estava muito sensível, então essas músicas criaram uma memória afetiva em mim muito grande. Então assim, vamos refletir isso hoje, vamos contar essa história aí para aqueles que não conhecem e para quem conhece, vamos relembrar dessa coisa incrível que foi o nascimento desse álbum, por mais que passamos por altos e baixos na vida de Avril para ele nascer. Antes da gente começar, já sabe, viu? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve. Vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Começar entendendo primeiro o que aconteceu na vida de Avril que mudou basicamente o rumo completo da sua existência. Quando ela acaba a turnê do disco Avril Lavigne em 2014, alguns meses depois, ela é diagnosticada com uma doença chamada Lyme. Essa doença mudou completamente a perspectiva de vida da Avril. A doença de Lyme, em resumo, ela é transportada através de carrapatos. Então o carrapato te pica e você pega a doença. E essa doença, ela tem diversos, como vou dizer para vocês, efeitos diferentes. E alguns dos mais graves, ela dá uma dor no corpo insuportável a ponto da pessoa não conseguir levantar. E foi o que aconteceu com a Avril. Ela sentia muita dor no corpo e por um momento ela achou que ela não fosse conseguir voltar aos palcos por causa da doença. E essa fraqueza que ela sentia, essa dor nas articulações, fez com que ela passasse um tempo fazendo o tratamento com os antibióticos sem conseguir se levantar e se locomover muito. Então acabou que ela começou a reviver coisas que fizeram com que ela pensasse novamente no porquê de estar viva. É através de toda essa dor que ela estava vivendo pela doença de Lyme que o disco Head Above Water começou a nascer. E importante a gente dizer, a Avril não conseguiu compor esse álbum como a maioria dos artistas faz, de sentar num piano, tocar a música inteira, começar a compor as coisas todas de um dia, ir pro estúdio e ficar lá, igual a gente tem visto ela fazer agora. A doença de Lyme impossibilitou ela completamente de exercer esse tipo de produção musical. Então, ela fazia um pouquinho da música no papel, escrevia na cama. Quando ela começou a ficar mais forte, ter mais possibilidade de ir até um estúdio gravar, demorou um tempo, então ela já tinha um material feito sobre isso. Então, a vida dela naquele momento foi realmente recheada de altos e baixos, onde ela tinha dias que ela estava muito bem e dias que ela estava péssima sem conseguir levantar. No ano de 2016, mais especificadamente em dezembro, a Avril falou que lançaria o álbum no ano seguinte, 2017. Mas ela não lançou e em março de 2017 ela disse que tinha voltado ao estúdio, que estava produzindo mais coisas e que ela tinha saído oficialmente da Epic Records, que agora ela estava na BMG. No entretanto, mesmo mudando de gravadora, voltando ao estúdio, ela não lançou nada em 2017. Tudo da vida dela foi acabando demorando mais para poder finalmente acontecer. No ano seguinte, ela começou a compartilhar algumas coisas que fizeram com que a gente tivesse uma pista meio do que viria no próximo álbum. E um dos exemplos foram títulos como Warrior e Crush, que estão no Head Above Water. A gente veio a entender que apenas no ano de 2017 que a Avril realmente começou a compor o álbum e produzi-lo em estúdio. Todas as outras coisas que ela fez, ela tinha feito apenas em papel e no piano. Ela não tinha realmente conseguido ir gravar as músicas no estúdio e fazer o projeto realmente começar a tomar corpo. Então, a doença impossibilitou ela de lançar o álbum em 2017. Por causa dessas dores que ela tinha de ir e vir, ela acabou demorando um prazo maior para poder conseguir finalizar o trabalho. A Avril estava sendo muito questionada sobre os fãs, de novo.
A Avril estava sendo muito questionada pelos fãs se esse álbum ia ser como seus trabalhos anteriores. E ela disse que não, que o disco ia ser muito diferente, que ele ia ser dramático, que ele ia ter músicas muito pessoais, relacionadas à realidade que ela estava vivendo. Então, a nossa expectativa já estava para uma nova Avril que surgia naquele momento. A Avril começou a mixar o álbum de verdade e fazer com que as músicas entrassem no tracklist final só em fevereiro de 2018. Porém, ela não ficou satisfeita ainda com o universo do álbum e resolveu voltar ao estúdio no mês de maio e gravar mais algumas coisas. E no meio dessas sessões aí, foi o que aconteceu Dumb Blonde, que foi uma participação que ela fez com a Bonnie McKee. Importante a gente dizer, para alguns fãs, pelo tipo de corpo que o disco Head Above Water tem, ele tem essa música que meio que destoa do corpo do álbum. Porém, a gente foi entender depois que a opção dessa música entrar no álbum realmente foi da própria Avril. A gravadora não interviu tanto nisso, porque a BMG ela é uma gravadora mais de distribuição de artistas independentes, então meio que a Avril não tinha um selo de verdade que estava produzindo o trabalho, era uma coisa meio que dela mesmo para o mundo. A única coisa que possivelmente, se teve algum envolvimento de gravadora ou algum executivo no meio, foi de terem colocado a versão da Nicki Minaj no álbum, porque a princípio essa música ela era totalmente solo, ela não tinha participação de ninguém, e as rimas da Nicki Minaj foram colocadas meio que no último segundo. Então, alguns podem interpretar dessa forma também. Julho de 2018, mais especificadamente dia 7, a Avril disse que estava fotografando a capa do álbum. E como ela postou um local com piscina e outras coisas, muitas pessoas começaram a relacionar que esse novo álbum ia ter alguma coisa a ver com água. No mês seguinte, ela disse que estava gravando o clipe, que tinha coisas muito interessantes chegando pra gente. Então, meio que já estava tudo bem encaminhado até aquele momento. O primeiro single do álbum foi revelado de verdade no mês de setembro, sendo a faixa Head Above Water. Até aquele momento, o título do álbum não tinha sido anunciado, mas meio que os fãs já tinham ideia de que aquela música poderia ser o que ia fazer com que o álbum costurasse, porque toda a história que a Avril contou na sua carta, quando ela anunciou essa música como single, essa música costurava totalmente todo o conceito de tudo que ela havia passado. Então o título meio que era óbvio. Head Above Water é lançada, o single consegue uma certificação de ouro nos Estados Unidos, vendendo 500 mil cópias, o que é uma coisa positiva, porque no geral a era Head Above Water não é considerada uma das eras mais importantes da carreira da Avril Lavigne, por causa dos números dela que foram mais baixos, mas é a era talvez com mais impacto emocional da carreira dela. Uma dessas coisas de impacto emocional que a gente já analisa de primeira ouvida quando a gente pega para ouvir o álbum inteiro é que você percebe que ele tem uma influência gospel monstruosa, e meio que a Avril nunca tinha feito essa influência gospel do jeito que ela fez naquele álbum. A Avril sempre foi uma artista que ou ela flertava com uma coisa do pop punk ou ela flertava com alguma coisa que misturava synth no meio. Só que ali ela abandonava totalmente as guitarras, tirando a faixa Head Above Water, né, que o refrão dela tem um guitarrão lindo, mas ela focava em coisas como órgãos e piano. Então o corpo do álbum, quando você vai ouvindo, você percebe que ele é outra atmosfera totalmente, que vai de conta mesmo com as raízes da Avril, né? Muita gente talvez não sabe, mas a carreira dela começa de verdade com ela cantando na igreja. Então ela trazer música de igreja não surpreende nem um pouco. No geral, o álbum foi promovido com 4 singles. O primeiro foi a faixa título do álbum, o segundo foi Tell Me It's Over, que meio que não foi o que todo mundo esperava que ela fosse lançar, por mais que seja uma das músicas que eu acho mais incríveis da Avril. O terceiro single foi Dumb Blonde, que teve o seu videoclipe cancelado, ninguém sabe direito por quê. E o último single foi I Fell in Love with the Devil, que é a faixa fan favorite dessa era toda. Semana de lançamento, o álbum estreou em número 13 na Billboard 200, vendendo apenas 28 mil cópias. Em julho de 2019, o álbum já tinha vendido mais de 50 mil cópias, um número muito baixo para uma Avril Lavigne da vida. No Reino Unido, o álbum vendeu na sua primeira semana apenas 6 mil cópias, estreando em número 10 no UK.
Mas no aspecto de álbuns independentes, ele teve basicamente número 1 em todas as tabelas que ele apareceu. Afinal de contas, ele é um álbum mais independente, sim, da Avril. Por incrível que pareça, na Alemanha, o álbum teve um desempenho muito bom. Ele ficou em terceiro lugar e se tornou a melhor estreia da Avril desde o lançamento do The Best Damn Thing lá em 2007. Mas se teve um país que gostou desse álbum, foi a China, meu bem. A China vendeu aí mais de 100 mil cópias desse disco. No mundo todo atualmente, esse álbum já passa de 500 mil cópias vendidas e mais de 22 milhões de streamings na plataforma de streaming da China. Sim, gente, como fã da Avril, eu acho que o Head Above Water ele foi um álbum muito fundamental na vida dela, porque expressou realmente o renascimento dela. Então tudo que vier pra frente do Head Above Water, a gente percebe que a Avril pode fazer de qualquer forma que ela quiser, expressar o que ela quiser, porque o mais íntimo que ela poderia fazer pra gente, ela já entregou. Então assim, eu ressalto nesse álbum faixas como Birdie, que eu queria muito que tivesse sido single, a faixa título do álbum, I Fell in Love with the Devil, que é uma das minhas favoritas, Warrior, na versão que foi lançada para a pandemia do coronavírus, com participação da Lindsey Stirling no instrumental. Então assim, é um álbum realmente muito interessante. Eu acho que um público mais adulto que nunca ouviu Avril Lavigne na sua vida devia dar a oportunidade de ouvir esse álbum, porque é realmente uma jornada, vocês vão amar, ok? Com isso eu fecho o vídeo aqui. Eu quero saber de vocês agora, qual a sua faixa favorita do disco Head Above Water e também qual a sensação que você tem relacionando-se a este álbum. Me conta que eu quero saber, beleza? Ó, um mega beijo e até o próximo vídeo nosso aí.